O Beijo de Gustav Klimt é provavelmente uma das obras mais famosas da história da arte, por ser uma obra romântica. Será? Gustav Klimt, pintor austríaco, um dos mais reconhecidos ali do final do século XIX e início do século XX, se consolidou como um dos grandes artistas do simbolismo, trazia todas aquelas metáforas muito comuns ao movimento e também trazia uma estética muito atrelada ao estilo Art Nouveau. Ele também tinha uma influência muito grande da arte do estilo bizantino, que ele conhecia ali da Europa, de algumas viagens que ele tinha feito. Na sua obra O Beijo, a gente tem ali a representação máxima daquela fase dourada do Klimt. E esse quadro ele é aclamado por ser uma obra romântica. A gente tem ali aqueles dois corpos, aquele homem e aquela mulher que viram praticamente uma única figura, que estão ali abraçadas, indo provavelmente a um beijo, se ele já não está acontecendo. A gente não consegue ver direito o rosto do homem, então a gente não sabe dizer se ele já está beijando a mulher ou não. Esse quadro, gente, ele é muito colocado como uma das obras românticas, uma obra que traz todo aquele romantismo dos casais, essas coisas, sabe, fofinhas e bonitinhas. Mas se a gente começa a olhar para esse quadro de uma maneira mais atenta, a gente vai perceber que, na verdade, ele esconde alguns detalhes que não são muito românticos, não. É uma história, na verdade, bem mais desagradável do que uma historinha de amor que tem um final feliz. No quadro a gente vê bem claramente duas figuras que se entrelaçam. A gente consegue observar as texturas ali das suas túnicas, é isso que difere inclusive as figuras do fundo, né? E a gente consegue observar que o Klimt ele detalha muito a pele das pessoas que aparecem. A gente consegue ver ali o rosto do homem oculto, apenas ali o cabelo dele, e a gente consegue ver ali a mulher com uma expressão que mistura tensão e desconforto. Quando a gente tem um olhar mais atento à obra do Klimt e devido também a estudos históricos sobre o próprio trabalho do artista, a gente consegue chegar que essa imagem, esse beijo, é uma ilustração da história de Apolo e Dáfne. Bem, vamos lá. Mitologia grega agora. Apolo era um deus muito belo, ele era muito cobiçado, as pessoas gostavam muito de Apolo, ele representava todos aqueles ideais de beleza gregos. Porém, um dia, Apolo entrou numa treta com o Cupido. E o Cupido ficou bolado com aquela história toda e ele resolveu se vingar de Apolo. Ele se vingou de Apolo jogando uma flecha que fez ele se apaixonar pela ninfa Dáfne. Só que em contrapartida, ele lançou uma flecha de chumbo em Dáfne, que fez ela ter uma aversão completa por Apolo. Por mais que Apolo fosse seduzente, por mais que ele fosse bonito, por mais que ele tivesse uma boa lábia, Dáfne tinha horror, pavor, ela tinha nojo de Apolo e ela começou a fugir dele. E Apolo insistia muito em correr atrás de Dáfne e eles ficaram ali naquele conflito, Dáfne fugindo de Apolo, ali e tal, até que chegou um dia que a Dáfne se viu num beco sem saída e Apolo estava em cima dela com aquela paixão louca e ele investiu para cima de Dáfne. E nessa investida louca, Dáfne pediu para o seu pai, o rei Peneu, que era um rei deus também, era o rio Peneu, que ele livrasse ela daquilo, que não deixasse que ela caísse nas mãos de Apolo. Ela não queria aquela relação. E quando Apolo abraçou Dáfne, ela começou a se transformar numa árvore. Sua pele começou a ficar rígida, seus braços começaram a se transformar em galhos, seus pés começaram a se tornar raízes. E Apolo ficou ali abraçado naquela árvore chorando. E ali no meio do choro ele falou: já que você nunca poderá ser minha noiva, deixe que os louros adornem doravante meus cabelos, minha lira, minhas conquistas. Deixe que os vitoriosos, numa longa procissão, usem as folhas de louro para o triunfo e aclamação. Agora vem comigo. Pare e pense. A mulher preferiu virar uma árvore do que ser violada pelo Apolo. E mesmo assim ele continuou ali insistindo em volta da árvore. Tanto que essa simbologia do louro, né, a Dáfne ela se transformou em um loureiro, ela começou a ser utilizada pelas pessoas como coroas. Ela simbolizava toda essa vitória, todo esse clamor. Até reis utilizavam as folhas de louro nos seus cabelos. E essa coroa de louro foi muito utilizada, inclusive, nos Jogos Olímpicos. Até hoje é muito comum ver nos Jogos Olímpicos as pessoas usando as coroas de louro. Agora vamos voltar para o quadro. A gente consegue ver ali não apenas a expressão de agonia na mulher, mas se a gente olha para os pés dela, a gente já tem meio que folhas caindo por cima desses pés que vão em direção ao chão. Algumas delas têm até um marcadinho verde em volta, que vai passando desse dourado
pro verde. Ali também, dentro do quadro, a gente consegue ver a simbologia do homem marcado muito por quadrados, enquanto a mulher está marcada por círculos. E a forma do homem vai meio que encobrindo a forma da mulher. A mão dela está meio que ali dobradinha em agonia e os pés dela estão próximos a um precipício. É como se de fato essa mulher do quadro, ela estivesse fugindo desse homem, só que chegou num beco sem saída, chegou num ponto final, chegou naquele momento onde ela preferiria se transformar em uma árvore do que ser entregue a esse ser que quer corromper ela. Se a gente olha para esse quadro como um quadro romântico, a gente está assumindo que o amor romântico é essa coisa opressiva, dominadora, onde apenas um par tem completo domínio sobre o outro e ele faz do outro aquilo que ele quer? É esse tipo de romantismo que a gente vê? É isso que é o amor? Uma relação completamente desbalanceada, uma relação completamente violenta, agressiva, pautada completamente no domínio de um sobre o outro? E esse outro que se vê num beco sem saída, entrega a passividade e acaba aceitando as coisas por mais frígidas que elas sejam para ele. Esse quadro do Clint é muito ambíguo, ele fala sobre esse amor que é ambiguidade, onde a pessoa ama, onde a pessoa deseja, só que esse desejo extrapola qualquer perspectiva do outro, ter uma liberdade, do outro crescer, do outro também amar. Enfim, ele é muito bonito, mas ele fala de uma coisa que a gente pode observar nas nossas relações hoje em dia, na nossa sociedade. Me conta aí nos comentários, você vê essas relações acontecendo? Me conta aí, você já viveu algum relacionamento abusivo? Esses relacionamentos que a gente preferia se transformar numa árvore do que se entregar a outra pessoa? Me fala aí, o que você acha desse quadro? Ele é bonito, mas ele esconde aí algo que é muito terrível nas nossas relações. Não se esqueça de se inscrever e nos acompanhar nas redes sociais. Um grande beijo e tchau, tchau.